Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Jules Verne. Esse livro aqui já está na minha lista de leitura há muito tempo. Esse é o segundo livro do Jules Verne que eu leio, mas o primeiro das Viagens Extraordinárias. O primeiro livro que eu li do Jules Verne se chama Paris do século XX. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele, se você tem interesse em saber mais. Eu vou deixar o link aqui em cima no card. Aqui ele foi um dos primeiros livros que o Jules Verne escreveu, mas o último a ser publicado póstumamente. Há toda uma controvérsia com relação a esse livro, da sua publicação, se ele era um livro que seria bem visto no mercado ou não. Então, se você tem interesse em saber mais, assista aquele vídeo lá. Bom, esse livro aqui, Viagem ao Centro da Terra, estava na minha lista de 5 livros clássicos para ler em 2019. Esse vídeo também está aqui no canal, se você tem interesse em assistir, eu vou deixar aqui em cima no card. E que surpresa maravilhosa foi ler esse livro, Viagem ao Centro da Terra. Eu deveria ter lido esse livro há muito tempo e agora estou super ansiosa para ler mais livros do Jules Verne. Aqui na minha coleção eu tenho também 20 mil léguas submarinas, então tenho certeza que esse vai ser uma das minhas próximas leituras. Bom, vamos então ao livro Viagem ao Centro da Terra. Eu já fiquei animada desde o primeiro parágrafo dessa história, porque um dos protagonistas é um professor, e eu, como professora, adoro histórias com professores, principalmente professores excêntricos, como o professor Otto Lindenbrock, desse livro aqui. E é muito interessante porque o Otto Lindenbrock, ele é um professor do colégio em uma pequena cidade na Alemanha. Aliás, ele, juntamente com o seu sobrinho, o Axel, que é o narrador dessa história, já vamos falar sobre o Axel, e a Grauben, que é sua afilhada, e a cozinheira Marta, moram em uma casa, em um vilarejo perto de Hamburgo, na Alemanha. E aqui, logo no início do livro, tem uma descrição do professor Otto que eu acho super interessante, olha só. Era professor no Joannel e dava aulas de mineralogia, durante as quais se encolerizava regularmente 1 ou 2 vezes. Isso não quer dizer que ele se preocupasse em ter alunos assíduos às suas lições, ou se importasse com o grau de atenção que lhe concediam em classe, nem mesmo com o êxito que pudessem obter em sua matéria. Tais pormenores não o preocupavam nem um pouco. Ele dava aulas subjetivamente, conforme uma expressão da filosofia alemã, para si e não para os outros. Era um sábio egoísta, um poço de ciência em si, que não admitia que lhe tirassem nada. Numa palavra, um avarento. Então vocês podem imaginar esse professor que não é casado, aliás, pouco se importa com o mundo ao seu redor. O que faz a sua vida interessante são as suas descobertas com relação à mineralogia, com relação aos seus estudos. Então ele tem um gabinete na sua casa e ele passa a maior parte do tempo estudando. E o Axel, que é o narrador dessa história, ele nos conta essa grande jornada em primeira pessoa, é um órfão, sobrinho do professor Otto. Então o professor Otto decidiu acolhê-lo em sua casa e o Axel se tornou um aprendiz e ajudante do professor. E a história, ela se inicia da seguinte forma: o primeiro parágrafo já nos diz de quando estamos falando. Exatamente, no dia 24 de maio de 1863, um domingo, o meu tio, professor Lindenbrock, voltou precipitadamente para sua pequena casa, situada na Königstrasse, número 19, uma das ruas mais antigas dos velhos bairros de Hamburgo, antes da sua hora costumeira de regressar. Então a gente sabe exatamente em que período da história esse conto se passa. E o que é interessante é que esse livro foi publicado em 1864, então no ano seguinte. Então, os leitores contemporâneos que leram essa história no momento em que ela saiu, estavam lendo um acontecimento muito recente, que tinha acontecido no ano anterior. Então, é bem interessante essa relação de tempo entre a história em si e a sua publicação. Então, como nós lemos no primeiro parágrafo, o professor Otto chega em casa antes do costumeiro, deixando a cozinheira Marta
desesperada porque o jantar ainda não estava pronto, mas ele não está nem um pouco interessado em comer porque ele veio alvoroçado para contar para Axel a sua descoberta. Ele havia descoberto um manuscrito islandês que era muito raro, e dentro desse manuscrito ele encontra um pergaminho, e nesse pergaminho há uma mensagem em runas islândicas, e ele tá fazendo de tudo para desvendar esse segredo. Ele disse que não vai comer, não vai dormir, não vai fazer nada, e aliás, ninguém na casa fará, até que eles descubram o que está escrito nesse manuscrito. E o interessante é que eles descobrem que essas runas foram escritas por Árni Saknussemm, que foi, na história, um sábio medieval que viveu lá no final do século XVI, no final da Idade Média, já início da Renascença, na Islândia. Acontece que esse sábio, na verdade, não existiu, foi uma criação do Júlio Verne, mas ele é essencial para essa trama. Então, alvoroçadíssimo com essa descoberta desse pergaminho escrito por um sábio islandês no século XVI, os dois ficam trancados lá no gabinete do professor até que eles descobrem de que se trata. O que eles descobrem ali é que o sábio Saknussemm fez uma viagem fantástica lá no século XVI, e agora o professor Otto acredita que ele pode seguir os passos desse sábio e refazer essa viagem, que é, adivinhe para onde? Para o centro da Terra. Ele, como mineralogista, ficou fascinado com essa descoberta, então, sem mais delongas, ele meio que obriga o Axel a acompanhá-lo nessa viagem, e os dois eles primeiro viajam da Alemanha até a Islândia, porque a entrada para o centro da Terra fica através da cratera de um vulcão. Então, vocês podem imaginar como vai ser essa jornada, nem um pouco fácil. Eles têm o Hans, que é um guia islandês, que não fala praticamente nada, mas os ajuda muito com relação a coisas práticas, como descer por rochas, com comida, enfim, são muitas coisas que acontecem, e de acordo com esse sábio, se pode chegar ao centro da Terra caminhando, descendo, descendo e descendo por essa entrada que está dentro da cratera de um vulcão. É claro, gente, que se trata de uma aventura fantástica, não real e fictícia, mas é muito interessante imaginar o que se passava pela cabeça do Júlio Verne lá no final do século XIX, com relação às ideias do que ele imaginava que estaria habitando lá o centro da Terra. Eu não vou contar para vocês se eles chegaram lá, o que eles encontraram por lá, se é que encontraram algo, e se eles saíram, se é que lá chegaram, mas vou deixar aberto para vocês, leitores, se aventurarem com essa jornada do Júlio Verne. Vale muito a pena ler. Eu sei que eu li esse livro em menos de uma semana e eu não vi a hora de voltar para casa para poder continuar com essa jornada. E esse livro, Viagem ao Centro da Terra, é uma das grandes narrativas do Júlio Verne, que são conhecidas hoje em dia como as viagens extraordinárias ou jornadas extraordinárias. O primeiro livro dessa saga foi 5 Semanas em um Balão, que foi publicado em 1863 e que conta a travessia do continente africano de leste a oeste em um balão. Imaginem só, deve ser muito interessante. Seguido por O Capitão Hatteras, de 1864, que fala de aventuras polares. Então vocês podem perceber que cada um desses livros do Júlio Verne transporta o leitor para uma aventura, uma expedição diferente. Normalmente tem um professor ou um cientista no grupo, que me interessa bastante. É claro que um dos livros mais conhecidos dessa saga e do próprio autor Júlio Verne foi 20.000 Léguas Submarinas, que foi publicado em 1869 e que conta uma aventura desse grupo dentro de um submarino elétrico. Estou muito interessada em ler. Bom, para quem gostou dessa história do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, eu gosto muito de pesquisar as adaptações cinematográficas dos filmes, dos livros, depois que eu termino de ler. E, na verdade, eu achei que haveria mais adaptações desse livro
infelizmente não há muitas. Há um filme norte-americano de 1959, dirigido por Henry Levin, e traz como o professor Otto James Mason e Pat Boone como Axel. Eu tenho muito interesse em assistir esse filme, que eu acredito seja mais ou menos a narrativa do filme, porque há um filme hollywoodiano, uma adaptação de 2008, dirigida por Eric Breivik, que traz Brendan Fraser e John Hutcherson no elenco. Vocês provavelmente viram trailers ou posters desse filme por aí, talvez até assistiram o filme em si, mas na verdade não se trata da história Viagem ao Centro da Terra, mas de o filme se chama Jornada ao Centro da Terra, mas se trata da história de um grupo de pessoas nos dias de hoje que acreditam que as histórias de Júlio Verne são reais e saem em busca desses universos, desse centro da Terra. Então deve ser interessante. Eu sei que as resenhas desse filme não são muito boas, então estou com sentimentos variados, sentimentos contraditórios com relação a esse filme, mas quero muito assistir para ter a minha própria opinião. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre Júlio Verne e sobre esse livro Viagem ao Centro da Terra. Se vocês já leram esse livro, se já assistiram ao filme, deixem aqui a sua opinião nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!